Shalom. O verso de número 14 de João, capítulo 1, ele vai nos ensinar algo maravilhoso. O verso 14 diz assim: e o verbo, e nós já vimos que o verbo é o próprio Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Evangelho de João, ele não relata os detalhes sobre o nascimento de Jesus. Não é como no Evangelho de Lucas, por exemplo, que fala sobre Maria, sobre José, sobre Isabel, Zacarias, enfim, João Batista, o início, o nascimento deles. João é mais direto, mas ele deixa registrado aqui o verbo, esse que é a energia criadora do universo que os gregos pensavam e que eles não conheciam, esse que João está apresentando como sendo o verdadeiro Deus, Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Então está falando da encarnação, está falando de um Deus que decidiu se fazer alguém como nós. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, lá em Filipenses capítulo 2, ele diz que Deus em Cristo se esvaziou de toda a sua glória e ele então tomou a forma humana. Então aqui está dizendo o verbo se fez carne. Ele assumiu a forma humana para se identificar conosco e para que nós pudéssemos compreender a mensagem de Deus para nós. Pense comigo, se Deus vier como Deus em sua glória e sabedoria, nós não seremos capazes de compreender a mente de Deus. Nós jamais vamos conseguir entender os pensamentos de Deus. Então, o que Deus fez? Ele se fez como um de nós, para que nós pudéssemos ver Jesus e, vendo o Filho, pudéssemos entender o coração do Pai. Então, há uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, e essa é a história de um homem que todos os dias, quando ia para o seu trabalho, ele passava em frente a um terreno muito grande. E certo dia ele percebeu que havia muitas formigas e elas estavam fazendo aquele formigueiro que parece um vulcão, Cresce, fica bem grande. E ele começou a passar ali e observar aqueles animaizinhos, aquelas formigas e admirar. E à medida em que os dias foram passando, ele parava ali, ele foi se afeiçoando àqueles animais. Até um dia que ele passando, ele viu que um grande trator estava mexendo a terra daquele grande terreno e estava preparando possivelmente para uma construção. E ele olhou para aquelas formigas e ele queria que elas saíssem dali, elas iam morrer, o trator ia passar por cima daquele grande formigueiro e ia matar uma grande quantidade delas. E então ele ficou desesperado, o que eu vou fazer? Como é que eu vou falar para elas? Com a mente de homem, elas não iam entender. Com palavras de homem, elas não iam entender. Então ele pensou, eu só posso me comunicar com elas se eu me tornar uma formiga como elas. Sabe, Deus olhou para mim e para você e ele queria comunicar uma coisa: o pecado nos destrói. O pecado nos afasta dele. O pecado cria inimizade e separação entre nós e Deus. E Deus estava querendo nos advertir para que a gente voltasse para ele, porque ele é fonte de vida e paz. Então, ele não podia vir como Deus, nós não entenderíamos. Ele não poderia agir com a mentalidade e as palavras de Deus, porque não entenderíamos. Então ele decidiu se fazer homem como nós e assim falar na nossa linguagem, para que eu e você, olhando para Jesus, possamos compreender o amor de Deus, que vai além de todo entendimento, que foi revelado em Jesus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós e nos revelou a glória do Pai.